Olá, aqui é a Venice, doutora Venice Schossler. Eu estou de volta para mais um episódio do Rosa dos Ventos. A gente está no episódio 4, esse é um Rosa dos Ventos Explica, num formato enxuto, bem curtinho, com algumas informações sobre a questão ambiental, sobre os movimentos ambientais, né? E sobre algumas explicações de questões geográficas. Hoje a gente está começando uma proposta, né? O que é o clima, o que é a mudança climática, afinal. Né? Essa vai ser a primeira parte, onde eu vou introduzir algumas questões fundamentais para a gente entender por que as mudanças climáticas realmente, de fato, acontecem. Então, vamos começar falando numa coisa bem básica. Qual a diferença entre clima e tempo? Os dois, na verdade, se complementam. Um não existe sem o outro, é verdade, mas eles não são a mesma coisa. Enquanto o clima pode ser considerado como a personalidade da nossa atmosfera, o tempo é considerado como o humor da atmosfera. O que isso quer dizer, na verdade? O clima diz respeito ao comportamento médio da atmosfera ao longo de aproximadamente 30 anos, que é um tempo padrão que se usa em climatologia para medir o comportamento do clima num local, da atmosfera em um local. Já o tempo meteorológico, que é o que a gente vê na previsão, todo dia na televisão, esse seria considerado como se fosse o humor, né, dessa atmosfera. Como, por exemplo, Venice está mal-humorada hoje, mas ela não é uma pessoa mal-humorada, ou seja, hoje está muito quente no lugar X, porém, normalmente não é muito quente nesse lugar. Então, é isso que eu estou querendo explicar para vocês, que a diferença entre tempo e clima é essa. Enquanto o clima é algo observado, dados observados ao longo de 30 anos para te poder descrever como é o comportamento da atmosfera naquele lugar, o tempo é uma coisa mais momentânea. É naquele momento exato, naquele dia, naquele horário. Agora que a gente entendeu qual a diferença entre clima e tempo, é importante a gente entender quais são os fatores que vão influenciar no clima de um lugar. Esses fatores são fundamentais na compreensão do que vai vir a ser depois, né, a questão da mudança climática que eu vou explicar nos próximos episódios. A gente então pode esquecer então que o que a gente considera na hora de caracterizar o clima de um lugar vai ser esses fatores principais locais, né, os fatores terrestres, a latitude, o relevo, a hidrografia, a continentalidade, a maritimidade e como é a ocupação e o uso do solo pelo ser humano nesse lugar. O que a gente pode falar sobre a altitude, né, de maneira bem simplificada para não complicar demais? Ela vai estar associada à densidade do ar e o quanto de calor ele vai reter por causa disso. Ou seja, quanto mais alto, mais rarefeita vai ser a atmosfera, né? Então, maior agitação, né? Quanto mais moléculas, quanto mais baixo é o terreno, maior agitação ao receber energia do Sol. Menos partículas, menor agitação entre elas, pois tem menos moléculas para absorver o calor que está sendo incidido pela radiação solar. A latitude está relacionada com o ângulo que os raios solares chegam sobre a superfície. Quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais longe do Equador tiver esse lugar, que no Equador, no caso, recebe o Sol num ângulo reto, como a gente pode ver na figura, menor a quantidade de calor que chega. Por isso que os polos são tão frios, porque lá a gente tem uma quantidade de radiação chegando numa angulação bem aguda, né? Bem diferente do ângulo reto. O relevo, qual a relação do relevo, né, para o clima de um lugar? Ele controla como os ventos chegam e agem naquele lugar, a circulação do ar, como é que vai acontecer, quanto de calor e frio vai ser retido nesse lugar, por isso que, por exemplo, em vales, quando é no inverno é muito frio e quando no verão é muito calor, né, porque a gente tem como se fosse uma panela de pressão, né, cercada por montanhas, uma cidade que está dentro de um vale. A orientação do relevo, como o relevo está orientado em relação ao Sol,
diferente vai receber, vai proporcionar incidência e quantidade de insolação diferente, né? E por isso é fundamental a gente entender a orientação das vertentes que a gente chama, ou seja, como as paredes do relevo que cercam um lugar estão orientadas, para a gente saber quanto vai chegar de radiação e o quanto, né, a circulação de ar vai ser afetada por isso. Por exemplo, o relevo acaba influenciando a chuva por causa disso também, né? A gente tem a chamada chuva orográfica, que ela é provocada justamente por a gente encontrar a água condensada, né, pela radiação solar, encontrar uma barreira e não conseguir avançar. Então, a gente acaba tendo uma chuva orográfica, que a gente chama. Então, o relevo acaba influenciando no clima de um lugar também. A continentalidade e a maritimidade são conceitos que a gente viu, né, na escola lá, né, há muito tempo atrás, e talvez nem lembre do que se trata. Né? São dos fatores um pouco menos conhecidos quando a gente fala de superfície terrestre. A maritimidade, por exemplo, está relacionada com o hemisfério que possui mais água na Terra, que no caso é o hemisfério sul, que é dominado pelos oceanos. Quando a gente vê no mapa, a gente pode ver tranquilamente que tem muito mais água no hemisfério sul, ao sul do Equador, né, do que terras, né, massas continentais. A continentalidade vai ser exatamente o oposto, e é o que apresenta o hemisfério norte, que é dominado por terras, né? E o que isso tem a ver, na verdade, né, na hora de a gente falar de clima, etc. Bom, aqui a gente vai precisar entrar um pouco no conhecimento de física, que eu vou tentar falar da maneira mais simples possível, porque eu sei que a maioria das pessoas não gosta de contas, etc., né? Dentro da física, então, a gente tem uma medida que é o calor específico, né, de um objeto, de uma superfície. O calor específico é a capacidade, né, de uma maneira bem simplificada, eu já estou deixando claro isso, é a capacidade que uma superfície tem de absorver e reter o calor, né? E é a mesma capacidade que ela vai ter, então, para perder este calor. O calor específico da água, por exemplo, é 1, enquanto o calor específico da rocha, que são as massas continentais, é 0,6. O que isso quer dizer na prática, né? Quer dizer que a água demora mais tempo para absorver o calor, mas também demora mais tempo para perder esse calor, enquanto a rocha é exatamente o contrário. Ela absorve o calor muito rápido, mas também perde muito rápido. Isso é o que a gente vê na praia. O melhor exemplo que a gente tem para falar de calor específico é na praia, né? Que quando o sol está alto ao meio-dia, a areia queima o pé, se a gente está sem chinelo, sem nada no pé, né? Enquanto a água ainda está fria lá pelo meio-dia, pela 1 da tarde. No final da tarde, o que a gente acaba vendo, né? A areia fica gelada, né? Se tu botar o pezinho um pouquinho mais para dentro, tu vai ver que a areia tá gelada, né? Centímetros abaixo ela tá gelada. Enquanto a gente entrar na água para tomar um banho de mar no final da tarde, parece que a água tá mais quente. Não é só uma sensação, ela realmente aqueceu durante o longo de todo o dia, porque ela não aquece rápido. E ela também demora muito para perder, enquanto a areia, que aqueceu muito rápido, já perdeu todo o calor para o espaço. Então, o hemisfério sul, ele demora mais para acumular calor, para reter calor, do que o hemisfério norte. E também perde mais devagar esse calor que absorveu durante o verão. Já o hemisfério norte é completamente ao contrário, né? Por isso que geralmente acaba nevando lá, né? Em altitudes bem baixas, por exemplo, Nova York, é o nível do mar, e neva. A gente está numa latitude muito, muito parecida com as cidades do sul do país, e aqui não neva se não tem altitude, né? Só vai nevar nos aparatos da Serra de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Por que isso acontece? Justamente por causa da continentalidade e da maritimidade. Ou seja, quando está frio, a superfície e a atmosfera acabam resfriando muito rápido porque tem pouca água. Então, essa é a explicação, né, vamos dizer assim, rápida, né, do que a continentalidade e a maritimidade vão influenciar no clima do lugar. E a gente, então, por último, vai ter, então, a hidrografia do lugar, que é o quanto de água tem disponível no lugar. Por exemplo, se a gente tem um oceano próximo, se a gente tem um lago, um rio. O que isso quer dizer? Que a gente tem água disponível, né, para durante o dia, a gente ter durante a insolação, a evaporação de água e a umidificação dessa atmosfera, ou seja, vai influenciar na quantidade de vapor d'água que pode ter ou não essa atmosfera, né, em maior ou menor, pode ter, não vai ter, né, mas em maior ou menor quantidade. Então, agora que a gente conhece os fatores terrestres, é muito interessante a gente ficar atento aos fatores astronômicos, que apesar que muita gente não considera esses fatores astronômicos, por ser mudanças
dentro de um tempo que a gente não está habituado a ver, que é a escala geológica, os fatores astronômicos são fundamentais. Sem esses fatores astronômicos, a gente não teria estações do ano, por exemplo. Então, fatores como excentricidade da órbita, ou seja, uma órbita mais alongada ou mais circular, vão influenciar, porque a Terra vai ficar mais perto e mais longe do Sol, com estações mais iguais ou mais diferentes, né, por causa disso, como a gente vai ver aqui na figura. O que mais? A obliquidade eclíptica, que é a variação do eixo terrestre em relação à sua órbita, ou seja, a Terra varia nesse sentido, então vai ter quantidade de Sol chegando em latitudes diferentes, de formas diferentes ao longo do tempo. Evidente, isso é tudo em escala geológica, é num tempo muito longo, não é na escala de vida terrestre. Isso quer dizer que a gente não consegue vivenciar essas mudanças, porque são ciclos de 20 mil, 65 mil anos. Ao longo do tempo, a Terra varia o clima? Sim, ela varia o clima. Essas variações, junto com a precessão dos equinócios, né, que é um pequeno tilt que a Terra dá, né, o seu eixo dá ao longo do tempo em relação ao espaço sideral, faz com que a gente tenha variações do posicionamento da Terra em relação ao Sol, ou seja, de quanto de radiação ao longo do tempo a Terra vai receber nas suas diferentes latitudes. Isso influencia sim na latitude local, com certeza, vai influenciar no clima local, com certeza, tá? Então, entrando nesse fator, né, da questão mais astronômica que influencia o clima, a gente volta um pouco para a questão do negacionismo que a gente começou a ver no episódio número 2 do Rosa dos Ventos, né, que foi Rosa dos Ventos Explica, que a gente falou da agenda ambiental, porém, dessa vez a gente agora está começando a entrar nas questões geográficas mesmo, né, fatores, ciência, e a gente vai pegar um exemplo que o John Cook, né, que eu vou deixar o site aqui embaixo para vocês darem uma olhada, ele usa de cherry picking dos negacionistas, ou seja, um fator relacionado com a questão astronômica que os negacionistas pegam e distorcem, né, para confundir as pessoas, né, e acabar levando desinformação para quem vai se informar a respeito do assunto. Então, uma das coisas que ele fala, então, o clima já mudou antes, evidentemente, né? Quem fala isso é um negacionista chamado Richard Lindzen. O clima mudou antes, o clima está sempre mudando. Até aí ele está certo, ok? É a mesma coisa que eu disse. Tivemos eras glaciais e períodos mais quentes, até mesmo quando crocodilos foram encontrados em locais que agora são frios, nesse momento geológico da Terra. As idades do gelo ocorreram em uns 100 mil anos, nos últimos 700 mil anos. E houve períodos anteriores que parecem ter sido mais quentes do que o presente, apesar dos níveis de CO2 estarem mais baixos do que são agora. Mais recentemente, tivemos o período medieval quente e a pequena era do gelo. O que é mentira nessa história? Vamos desmentir? Vamos desmistificar? Quem usa fatores astronômicos para negar o que está acontecendo no planeta? Essa é a resposta. A verdade é que os climas anteriores podem ser explicados por causas naturais, enquanto as mudanças climáticas atuais só podem ser explicadas pelo excesso de CO2 liberado pela queima de combustível fóssil pelos humanos. Registros de climas anteriores indicam que as mudanças aconteceram em escalas de milhares de anos. Registros de climas anteriores indicam que as mudanças aconteceram em escala de tempo de milhares de anos, ou seja, levaram milhares de anos para acontecer. O aumento global da temperatura atual aconteceu em 150 anos. Não tem precedentes e contém nossas impressões digitais. Então, desde a Revolução Industrial, onde a gente começou a queimar combustível fóssil, essa mudança aconteceu muito rápido. Nunca registrado de forma assim antes, ao longo do tempo geológico da Terra. Então, a taxa total de aquecimento global observada desde a Revolução Industrial só pode ser explicada pelo excesso de CO2 observado na atmosfera. O excesso de CO2 só pode ser explicado por meio de fonte humana, atividade humana sobre a Terra. Então,
Essas impressões digitais, né, que a gente deixa sobre o planeta, são que são a confirmação das coisas. Em escala geológica, sim, acontece mudança, acontece períodos mais quentes, mais frios, ok. Mas o que está acontecendo agora aconteceu em apenas 150 anos, numa velocidade nunca vista e uma quantidade de CO2 que não teria como ter sido gerada de forma natural. Essa é a resposta que vocês vão dar quando alguém disser para vocês que mudança climática não existe. Eu encerro o Rosa dos Ventos Explica nesse momento. Agradeço a presença de vocês. Espero que tenham curtido o vídeo, tenham entendido. Dúvidas podem me mandar por e-mail, né? Podem me mandar ali pelo site, tem um link para me encontrar. Podem me mandar pelo Twitter e pelo Instagram. Né? A gente se vê na semana que vem, na terça que vem, com Rosa dos Ventos entrevista que vai ser muito legal, com um tema muito importante para educadores, para pais, né? E também para filhos, por que não? E não esqueçam de curtir o vídeo e seguir o Politicamente Interagindo. Eu vejo vocês logo mais. Um grande abraço. Boa semana para vocês.